Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez compartilhando a palavra do nosso Deus. Durante essa semana, amados, nós vamos compartilhar uma série de mensagens de hoje, segunda-feira, até sexta-feira, debaixo do tema perseverança. Então, nós vamos compartilhar mensagens, 5 mensagens, debaixo desse tema. Para os irmãos que nos acompanharam durante todo o ano, nós iniciamos o ano com uma série de mensagens debaixo do tema É Tempo de Posicionamento. E aí nós estudamos durante esse ano Provérbios e os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, de Gênesis até Deuteronômio. E agora, para encerrar o nosso ano ministerial, vamos dizer assim, nós queremos compartilhar essa série intitulada Perseverança, porque nós precisamos aprender a viver a vida cristã. E não existe vida cristã sem perseverança, amados. Não tem como nós trilharmos a nossa jornada com Cristo sem perseverarmos. Nós temos vivido um mundo que é muito imediatista. Tudo é para ontem, não é nem para hoje, é para ontem. Nós vemos assim um mundo acelerado, as informações são muitas informações, ninguém sabe esperar, todo mundo quer as coisas que as coisas aconteçam imediatamente. Poucas pessoas sabem esperar, poucas pessoas conseguem perseverar, persistir. Esse negócio não deu certo aqui, passou um mês, não deu certo, já vou tentar outro. É uma vida extremamente acelerada, impaciente. E a vida com Deus, a vida no reino de Deus não é assim. Não adianta nós acharmos que nós vamos conseguir viver o cristianismo nessa aceleração desse mundo, nesse imediatismo, nessa impaciência dessa estrutura mental desse mundo aqui. É impossível, amados. Nós só conseguimos ter uma vida cristã de sucesso, vamos dizer assim, se nós aprendermos o quê? A perseverar. Então é por isso que nós vamos concluir o nosso ano exatamente com essa série de mensagens sobre perseverança. E dentro desse tema, eu separei 5 subtemas, vamos dizer assim, 5 tópicos dentro de perseverança, para que nós possamos entender melhor essa nossa caminhada e o que é perseverar e em que perseverar. Nós perseveramos em quê? Então, esses 5 tópicos eu creio que nos ajudarão a compreender a importância da perseverança, o que é perseverança e em que nós devemos perseverar. Então, hoje nós vamos iniciar com o primeiro tópico, mas eu já quero falar para os irmãos quais são os 5, e aí os irmãos já vão imaginando aí o que nós vamos compartilhar, né? Tudo extraído da palavra de Deus. Então, o nosso primeiro tópico é o conceito de fé. Não tem como nós vivermos a perseverança sem entendermos o que é fé. Não existe perseverança sem fé. Então, o primeiro tópico é o que nós vamos compartilhar hoje, é o conceito de fé. O segundo tópico é a libertação vem da permanência. Nós somos verdadeiramente livres se nós permanecermos. E aí nós vamos ver, mas nós precisamos permanecer em quê? Em quem? Isso nós veremos amanhã. O terceiro tópico eu intitulei Ouvidos para Ouvir. Tem muita gente ouvindo a palavra sem ouvidos para ouvir. Não tem como nós perseverarmos sem darmos atenção ao que a palavra de Deus nos diz. O quarto tópico é a paz de Cristo como o árbitro do nosso coração. Quando nós perseveramos, Deus não deseja que nós fiquemos ansiosos, aflitos, desesperados, com medo, preocupados. Pelo contrário, Ele deseja que nós possamos perseverar em paz, em descanso. Então, Ele nos deu algo, um meio para que nós entendamos. Estou perseverando naquilo que realmente eu devo perseverar? A paz de Cristo deve ser esse árbitro, esse juiz no nosso coração. E aí o último tópico, que vai ser na sexta-feira, que nós vamos encerrar a nossa mensagem, é maturidade, integridade e caráter aprovado. Nós veremos que a perseverança, ela produz tudo isso em nós. Maturidade,
integridade e caráter aprovado. Por isso que é tão importante nós caminharmos em perseverança. Então, para nós iniciarmos aqui, amados, eu quero compartilhar um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 35 até o 39, que está escrito assim: Por isso, não abandonem a confiança que vocês têm. Ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Olha que incrível essa palavra aqui, amados. Veja que no versículo 36, nós iniciamos lendo do 35, Hebreus 10, 35 em diante. Mas o 36 diz assim: Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, vocês recebam o que ele prometeu. Então, para nós recebermos tudo que Deus prometeu para nós em Cristo Jesus, nós precisamos o quê? Perseverar. Mas em que nós precisamos perseverar? Na vontade de Deus. Veja que diz, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, amados? Muitas vezes nós ficamos assim, meu Deus, qual que é a vontade de Deus? Eu não sei. Eu preciso perseverar em quê? Jesus, ele nos diz claramente qual é a vontade do Pai. Qual é a vontade de Deus para nós? Lá em João, no capítulo 6, deixa eu abrir aqui. João capítulo 6, no versículo 40, está escrito assim: Porque a vontade do meu Pai, olha Jesus falando, nós vamos aprender qual é a vontade de Deus para nós. A vontade do Pai. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Ou seja, a vontade de Deus é que todo aquele que olhar para Jesus Cristo creia em Jesus Cristo. E essa pessoa vai receber a vida eterna. Amados, a vida eterna, ela não é só a vida lá no céu, depois que nós morrermos, depois da ressurreição. Amados, a vida eterna começa desde o dia em que nós cremos em Cristo Jesus. Acreditamos no Filho de Deus. A partir desse momento, nós nascemos de novo. E esse novo nascimento nos coloca na vida eterna, mesmo enquanto estamos trilhando a nossa vida aqui na Terra. Mesmo enquanto estamos aqui nessa jornada terrena, nós já recebemos a vida eterna. Por quê? Porque olhamos para Jesus e depositamos a nossa fé, a nossa confiança nele. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai, que todo aquele que olhar para Jesus tenha a vida eterna, que crer em Jesus, olhar e crer, tenha a vida eterna. Esse é o modelo de vida do reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus como? Crendo em Cristo Jesus, olhando para Jesus e crendo nele. Como que nós vamos continuar a viver no reino de Deus? Do mesmo jeito, olhando para Jesus e crendo nele. Então, qual que é a vontade de Deus para nós? Que creiamos em Jesus. E o texto que nós lemos em Hebreus diz o quê? Que nós precisamos fazer a vontade do Pai. Nós precisamos perseverar em fazer a vontade do Pai. Depois que nós tivermos feito a vontade do Pai, nós vamos receber tudo que Ele nos prometeu. E qual é a vontade? Parece que está muito redundante, estou falando a mesma coisa, mas é para nós entendermos, amados. Qual é a vontade? Que nós creiamos em Jesus.
Portanto, a nossa perseverança, amados, ela tem um alvo, ela tem um foco, ela tem um objetivo. Nós perseveramos em crer em Cristo Jesus. Ah, Catiane, isso eu sei. Claro, é a minha caminhada cristã, eu vou continuar crendo em Jesus. Mas não é simplesmente na teoria, da boca para fora. Não, eu preciso olhar para Jesus e crer plenamente em quem Ele é e em tudo o que Ele fez. É por isso que eu preciso conhecer a Cristo e preciso conhecer a sua obra. Quando o apóstolo Paulo, ele pregou para a igreja de Corinto, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele diz assim, olha, entre vocês eu decidi não saber nada. Por quê? Porque era uma região ali cheia de filósofos, cheia de pessoas sábias, que tinham muito conhecimento. E aí ele diz assim, eu escolhi não saber nada entre vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Ou seja, o único conhecimento que Paulo decidiu ter e passar para as pessoas era Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo e este crucificado, ou seja, a sua obra. Quando nós falamos da cruz de Cristo, é a obra de Cristo Jesus, é tudo que ele realizou em nosso favor, porque tudo que Jesus fez foi por nós. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus foi entregue por nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Por quê? Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente, nós sabemos que nem todos serão. Por que nem todos serão salvos? Por que nem todos serão participantes da vida eterna? Porque eles vão olhar para Cristo e não vão crer em Cristo. E nós só conseguimos entrar na vida eterna, receber a vida eterna, quando nós cremos em Jesus. Por quê? Porque Ele é o meio para a salvação. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso está escrito em Efésios capítulo 2. Ou seja, a nossa perseverança, amados, é em crermos, em depositarmos a nossa confiança em tudo o que Cristo Jesus é e em tudo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, em tudo o que Ele conquistou para nós na cruz do Calvário. É nisso que nós precisamos perseverar. E agora, entendendo que nós precisamos perseverar nisso, como que nós perseveramos? Mantendo a nossa fé. Por isso que eu falei que nós iríamos falar sobre o conceito de fé. Então, o conceito de fé, amados, quando nós olhamos o que a palavra de Deus diz sobre fé, nós encontramos uma definição de fé lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1 está escrito assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, outras versões diz, a convicção das coisas que nós não vemos. Então, a fé é a certeza de coisas que nós o quê? Esperamos. Viver por fé é viver esperando. Olha que interessante isso daqui. E também é a convicção ou a prova de coisas que nós não vemos. Então, nós podemos resumir a fé como uma vida em que nós esperamos o que não conseguimos enxergar. Não é completamente contrário do conceito do mundo? O mundo acredita naquilo que ele vê. O mundo não quer esperar nada. O mundo é imediatista. Quer as coisas para agora, para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Mas no reino de Deus, o conceito de Deus é: o justo vive pela fé. Nós lemos ali em Hebreus. Porque o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me alegrarei nele. Então, o modelo de vida que Deus tem para nós é pela fé. Então, nós já vimos que nós precisamos perseverar para receber aquilo que Deus prometeu para nós. E como que nós perseveramos? Mantendo a nossa fé. E o conceito de fé é esperar o que não vemos.
completamente diferente do conceito desse mundo, do modelo de vida desse mundo. Então a nossa vida, amados, como cristãos, é viver o tempo todo esperando sem ver, sem enxergar. Sem ver com os olhos naturais, nós conseguimos ver pelos olhos da fé. Esse é o modelo de vida que Deus tem para mim e para você. Vou dar um exemplo. Imagine que um amigo seu é um amigo de extrema confiança, que você conhece muito bem esse amigo, você sabe que ele é de extrema confiança. Ele liga para você e diz assim: olha, eu tô mandando um presente para você, vai chegar aí na sua casa. E eu já vou te dizer o que é esse presente. É algo que você deseja muito, não sei o que pode ser na sua vida, aplique aí algum exemplo para sua vida. Mas esse amigo diz: ó, estou te dando esse objeto. Isso, aquilo que você tanto sonhou. Aí você pensa: uau, não acredito nisso. E ele diz: já tá pago, só vai chegar na tua casa. Não sei exatamente o dia que vai chegar, eles ainda não me passaram o dia, mas eu sei que vai chegar porque já está pago, já está tudo certo. Espera no seu endereço que vai chegar. Como que você fica ao receber essa notícia? Feliz, não fica feliz? Uau, vou ganhar o presente que eu tanto sonhei, aquilo que eu tanto esperava. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar no meu endereço. O presente já está pago, eu não preciso fazer nada, só vou receber esse presente. Enquanto eu espero, como que eu espero? Triste, aflita, angustiada? Não, eu espero feliz. Por quê? Porque eu sei que meu amigo já pagou, já deu o meu endereço, eles vão entregar na minha casa, eu só vou precisar receber. Enquanto eu espero com que tipo de atitude? Uma atitude de alegria, de satisfação. Assim é a nossa fé. Jesus já nos deixou nítido, claro, através da sua palavra, tudo o que ele já conquistou para nós. Em Cristo nós temos vida e vida abundante. Tem uma palavra em Colossenses que diz assim: aprove ao Senhor depositar, fazer convergir em Cristo Jesus toda a plenitude da divindade. E porque vocês estão em Cristo, vocês já receberam essa plenitude. Uau! Porque eu e você estamos em Cristo, já recebemos a plenitude da vida de Deus. Essa é a verdade. O presente já foi dado, já foi pago. Jesus já comprou, já pagou e pagou um alto preço para que eu e você tenhamos vida e vida abundante, para que eu e você tenhamos paz, para que eu e você tenhamos alegria, para que eu e você sejamos justificados. Agora, quando Deus nos vê, Ele nos vê justos. O que significa isso? Ele nos vê corretos diante dEle. Ele não olha para as nossas falhas, Ele não olha para os nossos erros, Ele não olha para os nossos pecados, Ele olha para a justiça que Cristo Jesus conquistou. Por meio da obra de Jesus, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele levou o salário que o pecado merecia, que era a morte, em nosso favor, amados. E aí nós estamos aqui vivendo, e o desejo de Deus é que nós vivamos assim como esse exemplo que eu dei, esperando. Eu não vejo, talvez, a paz que Cristo conquistou para mim, porque a minha vida está um turbilhão, está um caos. Mas eu tenho que confiar, que acreditar que Jesus já pagou um alto preço para que eu tenha paz. Eu não posso ver a paz, mas eu preciso acreditar que já foi pago o preço necessário para que eu tenha paz. Eu não preciso ficar atormentada pelos problemas, eu não preciso ficar atormentada pela acusação que o diabo tenta trazer na minha vida, eu não preciso ficar atormentada pelos pecados, pelas falhas, pelos erros que às vezes eu ainda cometo. Eu não preciso ficar atormentada, eu posso viver em paz, porque eu sei que Cristo já pagou pela minha paz, Ele já me deu a paz. Amados, eu e você precisamos aprender a viver essa fé. Por isso que é importante nós entendermos o conceito de fé. E a fé, amados, é algo que
todos nós recebemos de Deus. Tem um texto lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, que diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Então não tem como, mas eu não tenho fé. Você tem. Você tem porque Jesus já te deu a fé. Ele repartiu a fé com cada um de nós. É por isso que Jesus mesmo disse que se nós tivermos uma fé, ainda que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, ela vai ser poderosa, eficaz, vai mover montanhas. Por quê? Porque não importa o tamanho da fé. O que importa é nós aplicarmos a fé no lugar correto. E o lugar correto é Cristo, tudo que Ele é e tudo que Ele fez por nós. Por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, de quem é Cristo. Por isso que nós precisamos crescer no conhecimento da obra redentora que Cristo Jesus realizou, a justificação, as boas novas do Evangelho, para que nós possamos perseverar nisso. Tem gente que está perseverando para conquistar as coisas desse mundo. Tem gente que está perseverando para conquistar um desejo natural, terreno. Isso não é perseverar. Você está olhando para o alvo errado, você está depositando a sua fé na fonte errada. Você não vai extrair nada dali, você não vai receber nada dali. A fonte genuína é Jesus Cristo. A fé é o meio pelo qual nós recebemos tudo isso. A palavra diz lá em Efésios que nós somos salvos pela graça. E isso acontece por meio da fé. Eu já mencionei isso aqui. Isso não vem de nós para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É favor de Deus. É dádiva de Deus. É graça de Deus para nós. E Ele mesmo, que é o autor e o consumador da fé, já nos deu uma medida de fé para que a gente acesse tudo o que Ele conquistou para nós. Nós precisamos perseverar nisso, amados. Perseverar em receber, em nos alimentar, em beber da água da vida, para que nunca mais tenhamos sede. É nisso que nós precisamos perseverar. Essa é a fé que nós precisamos depositar. Então, nós estamos vendo o conceito de fé para quê? Para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus tem para nós. Vou ler de novo para nós não esquecermos o versículo 36 de Hebreus capítulo 10, que eu li no início. Novamente. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, vocês recebam o que Ele prometeu. Qual é a vontade de Deus? Nós já vimos João 6,40, que nós olhemos para Jesus e creiamos nele. Não é só lá no dia da nossa salvação, amados. Tem gente que pensa que isso acontece só lá no dia em que nós nascemos de novo. Não, esse é o modelo de vida para nós. Paulo explica isso quando ele escreve aos Colossenses. Ele diz assim: assim como vocês depositaram a sua fé em Cristo Jesus, continuem a viver pela fé. Ele dá uma bronca na igreja da região da Galácia. Ele diz assim: quem que enfeitiçou vocês, ó Gálatas insensatos? Vocês começaram bem pelo Espírito, crendo, tendo fé. Agora vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Vocês saíram da vida de fé e estão querendo viver pela lei, pelo esforço próprio. A Bíblia nos garante que a lei não é baseada na fé. A lei diz: quem aplicar estas coisas, quem praticar estas coisas, viverá por meio delas. Esse é o conceito da lei. O conceito da lei são as obras. Viver pelas obras. Mas Jesus disse que não é por obras. A vida da salvação, nós recebemos essa salvação pela graça e continuamos a vivê-la pela graça. Essa é a perseverança que nós precisamos ter, amados. Continuar a viver confiando na suficiência de Cristo Jesus, na graça de Deus. E à medida que nós vamos aplicando a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus, nós estamos perseverando em fazer a vontade do Pai. E aí nós vamos receber tudo que Ele nos prometeu. Amados, que eu e você entendamos isso. E nós possamos aplicar essa verdade no nosso dia a dia.
A fé é o meio pelo qual nós recebemos todas as coisas em Deus. A fé foi Deus mesmo que nos deu, por isso que Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele mesmo depositou em nós uma medida de fé. Ele mesmo deu uma medida de fé para cada um de nós, para que nós possamos aplicar essa fé no lugar correto. Agora, se nós aplicamos a fé no lugar errado, eu aplico a minha fé nas coisas desse mundo, nas riquezas, nos bens materiais, na segurança que o mundo pode me oferecer, eu aplico a minha fé na política, eu aplico a minha fé na economia do mundo, eu aplico a minha fé nos sábios e na sabedoria desse mundo. Não vai frutificar, essa fé não será eficaz, não vai resultar em nada. Quero dar um exemplo para ficar bem nítido, bem claro como que funciona a nossa fé. Vou pegar minha garrafinha aqui de água, porque eu acho que ela vai nos ajudar nisso daqui. Vai ser um exemplo bem didático para nós entendermos. Imagine que esse recipiente aqui, é só uma ilustração, tá, amados? Esse recipiente aqui é tudo aquilo que Cristo Jesus é. Aqui é Cristo Jesus. Nesse recipiente que é Cristo Jesus, nós temos a água da vida, que nós vamos bebendo dessa água da vida e vamos sendo saciados. Nós vamos sendo nutridos. Não precisamos nos preocupar. Aqui é aquela água que verdadeiramente mata a nossa sede. Aqui, tá aqui. Mas essa garrafinha, ela funciona, tô dando exemplo, elucidando algo aqui para nós. Ela funciona, ela tem um biquinho para que eu possa beber essa água. Tem esse biquinho aqui. E para que a água venha, tem um canudo que está vinculado a esse bico para que a água possa subir, eu possa beber essa água. Imagine que esse canudo, eu vou abrir para ficar bem mais fácil para os irmãos verem. Imagine que esse canudo aqui, ele é o que? É a fé. É o meio pelo qual nós conseguimos receber a água da vida. Nós conseguimos receber tudo que Cristo já conquistou para nós. Mas imagine que eu pego esse canudo aqui e eu tiro ele daqui. Eu tiro e eu fecho. Eu não vou conseguir beber água. Ainda que eu puxe, não vai subir água nenhuma. Por quê? Porque eu estou tentando extrair a água da vida sem ser pela fé. E quantas vezes nós estamos tentando extrair a água da vida, tudo aquilo que Deus tem para nós, por meio das nossas próprias obras, dos nossos próprios esforços. Não tem como. O meio pelo qual nós recebemos a salvação completa, não só a salvação da nossa alma, mas a salvação completa, a justificação, a santificação, a glorificação, que é algo futuro, mas nós recebemos tudo isso como? Por meio da fé. Agora imagine que eu quero colocar a fé, ela tem um formato específico e ela é específica, esse canudo aqui é específico para essa garrafinha. Se eu tentar colocar esse canudo que tem um encaixe específico em outro lugar, em outra garrafinha, não vai funcionar. Eu não vou conseguir beber essa água. Não vou. Agora, se eu colocar esse canudo nessa garrafinha, encaixar aqui, no encaixe dela, colocar aqui e fechar essa garrafinha, quando eu beber da água, essa água vem fluindo e vai o quê? Matando a minha sede. Do mesmo jeito, amados, é o que? É a nossa fé. Deixa eu colocar aqui, peraí. É a nossa fé. A nossa fé, ela só se encaixa perfeitamente em Cristo Jesus. Ela não se encaixa em outro lugar. Se nós tentamos depositar a nossa fé em outro lugar que não seja Cristo Jesus, ela não é a fé genuína. Ela é uma falsa fé. Ela é um pensamento positivo, mas não é a fé que Deus colocou em nós. Porque Deus colocou em nós uma fé que só é eficaz, efetiva, quando ela é depositada no lugar correto, no recipiente correto, que é Cristo Jesus. Por isso ele é o autor da fé e o consumador da fé. Ele é aquele que dá a fé e faz a fé funcionar. Jesus.
Amados, eu e você, nós precisamos compreender que não existe outro modelo de vida para o cristão que não seja por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus. Muitas vezes nós caímos da graça, nós nos desviamos da graça e é muito fácil nos desviarmos da graça de Deus. E eu falo por mim, quantas vezes eu estou ali olhando para Cristo, vivendo com Cristo, meditando em Cristo e de repente eu falho, eu erro e aí eu começo a olhar para mim, começo a olhar para minha falha, para o meu erro e começo a valorizar mais o meu erro, a minha falha, e eu tento me santificar na força do meu braço. Não dá certo. Todas as vezes que eu tento isso, eu quebro a cara. Todas as vezes que eu tento me santificar, perseverar em algo, pela minha força, eu quebro a minha cara. Eu vou dar um exemplo só para os irmãos entenderem. Eu já mencionei isso com os irmãos, né, sobre o meu temperamento forte. E aí tem vezes que parece que ele tenta assim estresse, a irritação. E aí quando eu erro, quando eu acabo me irritando, me estressando, aí eu fico assim, Senhor, o Senhor já me deu paz, eu não deveria viver assim. E aí tem momentos da minha caminhada, teve momentos, ainda tem, que eu começo a olhar para mim. Poxa, mas por quê? Se Deus já conquistou tudo para mim, por que eu fico irritada? Às vezes não preciso me irritar, não preciso perder a paciência. Não preciso ficar estressada. Por que isso? E aí eu começo a olhar para mim. E aí eu começo... Eu sou muito ruim mesmo, né? Senhor, eu sou péssima. Senhor. E eu começo a fixar os olhos em mim, ao invés de fixar os meus olhos em Cristo. Todas as vezes que eu faço isso, amados, parece que a irritabilidade só aumenta. Aí quando cai minha ficha, eu falo, ei, Catiane, volta pra casinha, pelo amor de Deus. Eu sou assim, amados. Eu olho pra mim, volta pra casinha, pelo amor de Deus. Ou Deus usa a vida da irmã Karina muitas vezes pra me dizer, ei, volta pra casinha. Para de olhar pra você, olha pra Cristo. Deus usa a vida dela para me corrigir nesse sentido e usa a minha vida para corrigi-la nesse sentido. Porque muitas vezes nós fazemos isso. Começamos a olhar para as nossas falhas, começamos a olhar para os nossos erros e começamos a ficar retidos ali. Ao invés de eu perseverar em olhar para Cristo, que já conquistou a mansidão, o domínio próprio para mim, é nele que eu tenho mansidão e domínio próprio. Não é em mim mesma. Eu sou ruim mesmo. Eu sou pó, como disse Paulo, a pior das pecadoras. Essa sou eu. Agora, quando eu olho para Cristo, quando eu olho para Jesus, tudo isso se dissipa e eu começo a beber da água da vida e aquela irritabilidade some, vai embora. De repente, eu estou sendo extremamente mansa, humilde, gentil, porque eu estou me alimentando da fonte correta, eu estou depositando a minha fé no recipiente correto. Lembra da garrafinha? Estou colocando o canudo na garrafa certa. Agora, se eu fico olhando para mim, eu tenho que vencer a irritabilidade, eu tenho que vencer o estresse, eu tenho que vencer esse temperamento forte. Eu tenho. E fico tentando beber de mim mesma. É tragédia, amados. É tragédia. Porque a gente sabe muito bem o que a palavra fala a nosso próprio respeito. Nós somos pó. Nós não somos nada. Nós somos filhos de Deus amados e temos tudo, justos, retos, por causa de Cristo. Não é pelo nosso mérito. Não é porque nós merecemos, porque nós fazemos tudo certinho. Não é. É por isso que lá em Tito, na carta de Paulo a Tito, diz: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E ela, a graça, nos ensina a abandonar as paixões desse mundo e a viver de maneira santa, justa e reta nessa era presente. Quem é que me ensina? A graça.
A graça não é a lei. Não é a lei. Nós estudamos o Pentateuco, amados, e nós vimos, sempre que eu estudo o Antigo Testamento são sombras do que haveria de vir. Mas a realidade encontra-se em Cristo. Portanto, quando eu estudo o Antigo Testamento, eu preciso entender que ali é apenas uma sombra. Sombra não transmite com exatidão o que é. Agora, Cristo me revela exatamente a vontade de Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus tem para mim. É Cristo. Por isso que quando estudamos o Antigo Testamento, nós precisamos estudar com foco em Cristo. Senão nós começamos a nos tornar moralistas, legalistas, religiosos. Deus não fez uma obra completa em Cristo Jesus para nos tornar religiosos. Se fosse assim, ele não precisava nem ter realizado essa obra. Continuava lá os fariseus ensinando, porque eles sabiam muito bem ensinar a ser religioso, a depender da justiça própria. Essa não é a obra de Cristo. A obra de Cristo, o evangelho da graça de Deus, as boas novas que Deus tem para nós, é exatamente que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões e Cristo nos salvou. Eu estava morta em meus pecados e Cristo me salvou de graça. Ele pagou o preço. Ele pagou o alto preço da minha salvação. E salvação aqui é a salvação completa. Ele pagou o preço para que eu não tenha mais que ser uma pessoa estressada, irritada, iracunda. Ele já pagou o preço. Se eu olhar para mim, eu vou ver a pessoa que se irrita facilmente. Se eu olhar para Cristo, eu vejo que ele já conquistou mansidão para mim. Ele é a minha mansidão. Ele depositou essa mansidão dentro de mim. Tanto que mansidão é uma das partes do fruto do Espírito. Aleluia! Amados, nós precisamos perseverar em confiar, em depositar a nossa fé no alvo correto, que é Cristo Jesus. E nós vimos que fé é esperar sem ver. Então, quando eu falho, eu dou esse exemplo, amados, porque esse é um exemplo muito nítido na minha vida. Para os irmãos que me conhecem, sabem. Para quem me via há 6 anos atrás, há 10, há 5, há 3, pode perceber. Para quem convive comigo sabe disso. Para quem convive comigo sabe. A Catiane tinha vários episódios de irritabilidade, de estresse. Hoje ela tem poucos desses episódios. Ou seja, estou o quê? Avançando. Por isso que eu dei o exemplo. Eu disse, mas se eu olho para mim, amados, quando me estressei, me irritei, aí se eu deixar as mentiras de Satanás vir na minha mente e eu ficar alimentando, para mim não tem jeito mesmo. Eu não vou conseguir vencer isso mesmo. Eu começo a me culpar, a me condenar, a me alimentar daquilo, a beber dessa água suja. O que vai acontecer? Eu vou continuar me irritando, me estressando, tendo um temperamento ruim. Mas quando eu erro, imediatamente eu olho para Cristo e falo, Senhor, o Senhor já conquistou mansidão para mim. O Senhor é a minha mansidão. Obrigada, Jesus. O Senhor é a minha justiça. O Senhor me tornou perfeita por causa do Senhor, da sua obra, de quem o Senhor é. E eu me alimento disso e eu começo a beber dessa água pura. A irritabilidade vai embora. Estou dando só um exemplo, amados, mas pode ser tantos outros. Você pode aplicar tantos outros na tua vida. No início da minha conversão, eu era viciada nas séries. Séries de investigação criminal, séries, essa parte de ciência, porque eu sou dessa área, né? Então, essa área científica, eu era fissurada nesse tipo de série. E aí, eu comecei a pensar, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero mais isso. Eu perco muito tempo com isso, eu não quero. Quanto mais eu lutei, amados, na força do meu braço, mais eu ficava lá, viciada assistindo. Aí quando eu comecei a olhar para Cristo, perseverar em conhecer a Cristo, perseverar em olhar para Cristo,
as coisas foram indo embora, se dissipando da minha vida. É o que Paulo escreveu a Tito, que eu já mencionei. A graça é que me ensina, a graça é que me capacita. Portanto, nós precisamos aprender a perseverar em andar por fé na graça de Deus. Essa é a perseverança que nós precisamos, amados. E o conceito de fé, mais uma vez, é esperar por algo sem ver. Então, enquanto eu estava ali assistindo algo, eu terminava e eu pensava assim, não me edificou em nada. Perdi horas aqui assistindo isso aqui sem edificação nenhuma. Pra quê? Todas as vezes que eu me culpava, que eu me condenava, que eu pensava assim, ai, Catiane, como você é horrível e isso, ao invés de você buscar a Cristo, ao invés de você estar lendo a Bíblia, se edificando, pra que você está perdendo tempo aqui? Quanto mais eu ficava me culpando, me condenando, mais eu estava fazendo. Outro dia eu ia lá, estava assistindo de novo. Aí quando eu comecei a entender que a minha perseverança não era na força do meu braço, mas era no poder da graça de Deus, e ela só vem enquanto eu contemplo a Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que enquanto nós contemplamos a glória de Deus, nós vamos sendo transformados com uma glória cada vez maior à imagem de Cristo Jesus. Ah, amados, esse é o modelo de vida. E aí, quando eu olho para Cristo, eu vejo o quê? Cristo operando em mim. Eu dei alguns exemplos da minha vida, tem muitos outros, mas não convém aqui ficar falando. E aí você pensa na sua vida. Aí você aplica isso para a tua realidade. Quais são as guerras que você tem? Quais são as lutas que você tem? Talvez uma luta sua não seja a luta de outro irmão, mas para você é uma luta, para você é uma guerra. Você não quer isso, você diz, chega, eu não quero mais isso para minha vida. E você se dispõe a perseverar, mas aprenda que não é na força do seu braço. É enquanto você contempla a glória de Deus, a graça de Deus, enquanto você persevera em confiar que Cristo já conquistou essa completa libertação e liberdade para você. Ah, amados, essa é a vida que Deus tem para nós. Esse é o modelo de vida que Deus tem para nós. Se nós queremos andar vitoriosos na nossa caminhada cristã, é perseverando em confiar na graça de Deus, em confiar na suficiência de Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente para nós. E isso é todos os dias. Todos os dias. Por exemplo, quem luta, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, porque eu tenho pessoas ao meu redor que lutam com isso, em falar palavrão. Eu nunca fui assim muito disso, confesso, isso não é um problema para mim. Nunca fui de falar palavrão. Mas tem pessoas que cresceram num ambiente assim, e elas falam muito palavrão, e elas não querem falar palavrão. Sou cristã, não quero mais falar isso. Aí quando vê, tá lá xingando, falando palavrão. Como que vai vencer isso? Não vai ser se autocondenando. Falei palavrão de novo. Não acredito que eu xinguei de novo. Como eu sou péssimo. Como eu sou ruim. Não, mas na força do nosso braço, nós somos pó mesmo. De nós não sai nada de bom. De onde vem a graça para nós termos o domínio próprio? Para nós não falarmos palavras torpes? De onde vem? De Cristo. Por isso que nós precisamos perseverar em conhecer no conhecimento. Nós precisamos perseverar em crescer no conhecimento de Cristo e de toda a sua obra. Porque Ele conquistou essa libertação para nós. Uma libertação completa, que inclui deixar de falar palavrão. Dei mais um exemplo aqui. Não sei qual é o exemplo da tua vida. Não sei o que é na sua vida. Talvez você é aquela pessoa que grita demais. Às vezes você se estressa com teus filhos. Você grita dentro da tua casa e você não quer ser assim. Você diz, Senhor, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Você não vai vencer isso na força do seu braço. Você vai vencer isso pelo poder da graça de Deus. Você precisa perseverar na graça de Deus. Receber a graça de Deus. Voltando ao exemplo da garrafinha, colocar o canudo no recipiente certo. Não tente encaixar o canudo na garrafa errada. Não vai dar certo.
Coloque a tua fé no recipiente adequado, no local adequado, que é Cristo Jesus. Enquanto bebemos desse conhecimento, sabendo que Cristo é a nossa paz, que Cristo é a nossa mansidão, que Cristo é a nossa justiça, que Cristo é a nossa redenção, que Cristo é tudo o que nós precisamos, enquanto meditamos nisso, crescemos nisso, em confiança nessas verdades, nós conseguimos vencer todos os obstáculos da nossa caminhada. Talvez você lute porque você é ansioso, sempre se preocupa com as coisas. Meu Deus, será que vou ter dinheiro para pagar as contas? Meu Deus, será que vai poder? E aí você fica assim naquela aflição, e por dentro você tá, por fora talvez esteja tranquilo assim, mas por dentro você tá um turbilhão. Esse não é o modelo de vida que Deus tem para nós. Jesus disse: não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir, porque o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Quem se preocupa com isso são os pagãos. O modelo de vida no reino de Deus não é um modelo de vida de preocupação. E aí, como que nós vencemos essa preocupação? Não é olhando para a conta bancária, não é olhando para a planilha financeira, não é. É confiando em Cristo Jesus. Amados, eu vou dar um testemunho agora, algo que eu tenho vivido, né? Eu tenho dado vários testemunhos, eu creio que isso ajuda, né? Meus exemplos aqui ajudam os irmãos a colocarem, a aplicarem na sua própria vida. Essa questão de finanças. Eu já falei com os irmãos que Deus pediu para eu sair da minha profissão. Sim, amados, eu poderia ter me especializado, eu poderia ter feito muitas coisas, tanto que eu abandonei a especialização, abandonei tudo, porque eu entendi que era algo que Deus estava me direcionando. Né? Não vai você sair fazendo o mesmo aí, sem Deus ter te direcionado a fazer. Porque quando Deus, Ele nos chama, Ele provê. Ele não deixa faltar. Quando Deus nos chama, Ele provê. E o Senhor pediu para eu sair da minha profissão, abandonar tudo e viver literalmente nessa área de finanças pela fé. Você vai confiar que eu vou prover para você. Senhor, que loucura que é essa? E amados, não sei porquê, mas essa é uma área que eu não tenho dificuldade de confiar. Não tenho. Eu tenho plena convicção que Deus provê. Como? Não sei. Quando? Não sei, mas Ele provê. Ele sabe as contas que eu tenho, Ele sabe o que eu preciso pagar, Ele sabe os boletos, as datas de vencimento, eu não preciso me preocupar com isso. E desde o dia em que Deus nos chamou, eu falo nos porque eu, a irmã Karina, desde o dia que o Senhor nos chamou para um passo de fé desse, mas eu não me preocupo. Já chegou o dia sim de ter, tem um aluguel para pagar. Não tenho dinheiro nenhum, não fico. Eu gosto de ter uma planilha financeira por organização, saber o que eu tenho a pagar, saber o que entra. Eu gosto de ser organizada, mas eu não me fixo naquilo ali não. Eu não fico olhando a conta bancária, eu não fico preocupada com nada. Jesus disse assim: não se preocupe, então eu não vou me preocupar, o Senhor sabe que eu preciso pagar essas contas, o Senhor sabe que eu preciso comer. Eu tô aqui porque eu entendo que foi o Senhor que me chamou há 6 anos assim, amados. Nunca faltou. Nunca pagamos alguma coisa atrasada. Nunca. O Senhor tem provido todas as coisas do jeito dele. Não foi do jeito que eu esperava. Não foi da forma que eu imaginava. Não foi. Mas do jeito dele. Ele tem provido tudo para que nós possamos nos dedicar e ensinar a palavra dele. Porque os irmãos sabem que nós não conseguimos ensinar a palavra sem estudar a palavra, sem nos dedicar à palavra. Amados, eu estava olhando ali a quantidade de áudios ou vídeos que nós gravamos durante esse ano, só esse ano. Foram mais de 200 vídeos ou áudios de ministração da palavra de Deus. Como assim? É Deus, é a graça de Deus fluindo. É Ele que está fazendo, não sou eu. Não é a irmã Karina. Eu tenho certeza disso. Eu tenho plena convicção de que não sou eu. Eu tenho plena convicção que eu não tenho
capacitação em mim mesma para fazer isso. Eu não tenho. Eu sei que é Deus. Eu nunca frequentei uma escola teológica. Eu nunca frequentei uma faculdade teológica. Minha área era outra. Me dediquei muito à minha área farmacêutica. Não me dediquei vou fazer teologia, vou fazer um curso aqui. Não. Comecei a minha Bíblia e o Espírito Santo. E continuamos, a minha Bíblia e o Espírito Santo. Gosto de ler? Sim, os irmãos estão aqui vendo, não. Vários livros, amo ler. Isso acrescenta muito, alguns escritores em especial. Os irmãos acho que não conseguem ver aqui, né? Mas aqui tem alguns que eu gosto e que eu leio mesmo. Pastor Rick Renner, A.W. Tozer. Esses são escritores que de fato eu leio, eu indico. Leia mesmo, porque são coisas que acrescentam na nossa vida. E acrescentam muito. Mas eu não fiz nenhuma escola para dizer assim, nossa, ela se formou, é teóloga. Não. É estudando. A minha Bíblia e o Espírito Santo. Há alguns livros que eu entendo que o Espírito Santo mesmo vai direcionando. Leia. Vai ser bênção para a tua vida. Leia, vai ser bênção para você. Amados, é assim o modelo de vida que Deus tem para nós. Eu estava dando um exemplo ali, né? A questão de finanças. O Senhor sempre provê. Eu tenho a plena convicção, continuará provendo. Teve dias difíceis? Sim. Teve dias de escassez? Sim. Teve dias que parecia que não ia dar certo? Teve, muitos. Teve dias que eu olhava assim, e agora? Teve esses dias. Mas todas as vezes que eu fiquei assim, agora, no mesmo momento, o Espírito Santo veio. Eu mesmo não providenciei tudo até hoje. O Senhor providenciou tudo até hoje, por que o Senhor vai falhar hoje, né? Não é hoje que o Senhor vai falhar. Tenho certeza que não. E até hoje, amados, e eu tenho plena convicção, continuará assim. Esse é o nosso Deus. Assim como Ele tem me capacitado no meu temperamento, assim como Ele tem me capacitado para pregar essa mensagem, como eu falei, eu sei que eu não tenho capacitação em mim mesma. Essa capacitação não vem de mim. Não, a Catiane, ela é uma ótima oradora, ela isso, porque ela estudou, porque ela... Não, é Deus mesmo que deu esse dom. Ele mesmo colocou isso sobre a minha vida. Eu sei que é graça pura de Deus. E é assim que o Senhor deseja, amados, que nós vivamos. A perseverança é a perseverança no local correto. A perseverança não é um pensamento positivo. A perseverança é a aplicação da nossa fé. Por isso que nós precisamos entender o conceito de fé. E eu trouxe essa aula hoje de conceito de fé, essa ministração de conceito de fé. Fé é viver esperando por algo que nós não enxergamos. Esse é o conceito bíblico de fé. E a perseverança é a aplicação prática da fé. Voltando aqui nesse exemplo que eu dei. Eu tenho a conta para pagar, eu não tenho dinheiro ainda. Mas eu sei que foi Deus quem me chamou. A Bíblia diz que aquele que prega a palavra é digno de receber o seu salário. E o que prega a palavra, Paulo ainda escreve assim, ele é digno de duplo honorário. Ou seja, um duplo salário. Porque Deus sabe a dedicação daquele que prega a palavra. E para quem acha que pregar a palavra, é a coisa mais fácil do mundo, não. Tem um texto que move e guia a minha vida, que é Tiago 3:1. Não sejam muitos de vocês mestres, porque o mestre será julgado com um rigor maior. Amados, é assim que funciona. É assim que funciona. Quem ensina a palavra de Deus, ele vem assim... Tem dias que eu penso, Senhor, por que o Senhor me corrige tanto? Por que o Senhor me corrige tanto, Senhor? E ele me lembra desse versículo, Tiago 3:1. Ok. Eu disse sim para o Senhor e eu sabia que ao dizer sim para o Senhor, viria no pacote de ensinar a palavra
ser julgada com um rigor maior, ou seja, eu sei que eu vou passar por severas disciplinas. Porque não adianta, amados, quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, nós vemos o exemplo de quem prega a palavra, o exemplo de quem é pastor. Precisa ser exemplo para as outras pessoas. Quem prega a palavra e não quer viver assim, nem comece a pregar a palavra. Deus vai trabalhar duro com você para que não tenha nada o que falar contra você. Funciona assim, é bíblico. Eu preciso perseverar nisso, mas eu persevero como? Crendo em Cristo Jesus. Ele me chamou, Ele me capacita, Ele me ajuda, Ele me ensina a viver de maneira correta, digna, justa, para que eu não seja um escândalo para ninguém. Por quê? Porque quem ensina a palavra, esse é o modelo bíblico para quem ensina a palavra. É disciplinado com mais rigor, não deve ter nada o que se falar dele. E aí? Agora, eu sei que é Deus que está operando isso em mim. E eu sei que não acontece assim, ó, no estalar de dedos. Acontece num processo, enquanto eu persevero em confiar na graça de Deus, na suficiência de Cristo Jesus. Enquanto eu aplico a minha fé todos os dias. Então, se eu me estressei, eu aplico a minha fé na suficiência de Cristo, que já me deu mansidão. Se eu estou passando por um momento financeiro difícil, eu aplico a minha fé na suficiência de Cristo, que é o meu provedor. Não preciso me angustiar, me afligir, me preocupar. Não preciso nada disso. Só confiar no Senhor e Ele faz. Do jeito dele, da maneira dele. E Ele provê. E Ele ajusta o temperamento que está errado. Ajusta as coisas aqui dentro que estão erradas. O Senhor faz isso. Enquanto eu olho para Ele, enquanto eu contemplo a glória dEle, enquanto eu cresço no conhecimento de Cristo e da sua obra. Amados, que eu e você, nós possamos perseverar, mas perseverar entendendo o que é fé e entendendo que ela só funciona se nós a colocarmos no lugar correto, que é Cristo Jesus, a pessoa de Jesus e a obra de Jesus Cristo. E nós vamos continuar esse assunto amanhã, porque amanhã nós vamos para o segundo tópico dessa nossa série, que é a libertação vem da permanência. E aí nós vamos entender um pouco que nós precisamos permanecer o quê? Na palavra de Deus. Enquanto permanecemos na palavra de Deus, nós vamos sendo libertos. Eu já mencionei um pouco aqui hoje sobre isso, mas amanhã nós vamos esmiuçar esse assunto. Nós vamos destrinchar esse assunto sobre permanecer na palavra de Deus e desfrutar da libertação que só existe em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, mas esse assunto nós continuamos amanhã. Tá bom, amados? Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor é fiel. Obrigada porque o Senhor sempre nos conduz de uma forma gloriosa, graciosa. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Nos ajuda a perseverarmos da forma correta, aplicando a nossa fé no lugar correto, no alvo correto, que é Cristo Jesus. Tudo o que Cristo é e tudo o que Cristo conquistou para nós, Pai. Nos ajuda nisso. Sozinhos nós não conseguimos, na força do nosso braço é impossível, Pai. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Espírito Santo nos fortalece, nos capacita. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor, queremos perseverar em caminhar contigo, em Te conhecer, Jesus. Nos ajuda nisso, Espírito Santo. Nós oramos a Ti e confiamos que o Senhor é o nosso ajudador, que o Senhor é o nosso consolador, que o Senhor é aquele que veio, Espírito Santo, para estar conosco todos os dias da nossa vida, nos ensinando, nos conduzindo, nos disciplinando, nos corrigindo. Então age em nós, Espírito Santo, nós te damos liberdade
para o Senhor fazer do seu jeito, da sua maneira. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo elas sejam multiplicadas sobre a sua vida. Amanhã nós continuamos falando sobre a permanência, a libertação vem da permanência. E aí nós vamos estudar alguns textos bíblicos e vamos perceber o quanto é importante nós permanecermos firmes na palavra de Deus, colocando o nosso canudo no lugar correto, na garrafa correta. Lembra o exemplo da palavra da garrafa? Precisamos colocar o canudinho no recipiente correto, senão nós não desfrutaremos de tudo aquilo que a água da palavra pode produzir em nós. Então amanhã nós continuaremos nesse assunto. Eu espero vocês amanhã, que o Senhor mesmo faça descer esse entendimento para o nosso coração, que saia da nossa mente, da esfera apenas intelectual e entre no mais profundo do nosso coração, para que nós possamos aplicar a nossa fé, porque como nós vimos, a perseverança é a aplicação prática da nossa fé. Então, um grande abraço e até amanhã.